Você está cansado. Não de um cansaço físico qualquer, mas daquele tipo que começa na mente e pesa no peito. Pensar demais. Falar demais. Explicar demais. Se justificar o tempo inteiro. Questionar tudo. Tentar prever o que vem. Controlar o que escapa. Agradar o que não importa. E no fim, nada muda. A verdade? Você não está cansado da vida. Está cansado de si mesmo. Do excesso de pensamento que não leva a lugar algum. Das palavras jogadas ao vento, tentando convencer os outros, e a si mesmo, de que está tudo sob controle. Mas lá no fundo, você sabe, está perdendo tempo. Está perdendo energia. Está perdendo a si mesmo. Talvez você ache que está sendo responsável, prevenido, racional. Mas o que você está sendo é refém. Refém da mente tagarela. Refém do medo de agir. Refém da ilusão de que pensar demais vai te livrar da dor. Mas aqui vai um lembrete que você precisa ouvir. Talvez não queira, mas precisa. Pensar demais é uma forma elegante de se esconder. Falar demais é só uma distração daquilo que você evita fazer. E esperar o momento certo é uma desculpa maquiada de prudência. Não tem nada de prudente nisso. É paralisia. É auto-engano. Você não precisa de mais teorias. Nem de mais uma conversa onde você se explica, se justifica ou se defende. Você precisa de silêncio. E de ação. Você precisa de menos barulho. Menos mente. Menos boca. E muito mais mãos. A vida não te espera terminar esse raciocínio complicado para seguir em frente. Ela já está andando. A questão é: você vai junto ou vai ficar aí, congelado no próprio teatro mental? Você já sabe o que tem que fazer. Não precisa de permissão. Não precisa de plateia. Só precisa de coragem para parar de girar em círculos e começar a andar em linha reta. Uma pequena ação por vez. Não importa se o cenário está difícil. Justamente por isso, a sua ação precisa ser simples, direta, essencial. E antes de seguir, eu te convido a fazer algo que talvez você não tenha feito há dias. Respirar. Mas não essa respiração curta, ansiosa. Respire fundo. Agora, silencie um pouco esse mundo interno barulhento, porque daqui para frente a gente vai sair da mente e entrar no movimento. Antes de seguir, pare um instante. Não faça mais nada. Feche os olhos, se puder. E respire. Só isso. Respire. Não pense sobre a respiração. Não tente acertar o ritmo perfeito. Não transforme isso em mais um exercício mental. Apenas respire. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Agora, mais uma vez. E de novo. Você não precisa se forçar a esvaziar a mente. Isso é conversa mole. A mente não se cala sob pressão. Ela silencia quando você para de alimentá-la. Então, por um momento, pare de responder a cada pensamento que surge. Você não precisa se defender. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa analisar nem prever. Apenas esteja aqui. Você passou tempo demais tentando antecipar o futuro ou corrigir o passado, e esqueceu que o único lugar onde se vive é este, o agora, esse minuto, esse instante, esse simples e honesto respirar. O estoicismo nunca foi sobre contemplar estrelas com cara de sábio. Foi, e é, sobre domínio. Domínio de si mesmo. Domínio da atenção. Domínio das emoções quando tudo lá fora parece incontrolável. E esse domínio começa assim, parando, respirando, presente. Porque quando você respira com consciência, você volta. Volta para o corpo. Volta para o chão. Volta para o que pode ser feito agora. Então, inspire fundo mais uma vez. Segure por um segundo. E solte, deixando ir aquilo que você já não carrega mais, ou que nunca deveria ter carregado. Se vier um pensamento, deixe ele passar. Não lute com ele. Apenas volte para o ar, para o fluxo. Esse é o ponto zero. É daqui que partimos, com clareza, com força e com menos ruído. Agora sim, você está aqui. Agora sim, podemos começar de verdade. Talvez você nunca tenha refletido sobre o que eu vou falar.
Mas o fato é que você não está atolado de tarefas. Está atolado de pensamentos. São tantos que você já não sabe mais onde começa o que é real e onde termina o que foi só imaginação misturada com medo. Você acorda já pensando no que pode dar errado. Se prepara para conversas que talvez nunca aconteçam. Se justifica por decisões que nem teve coragem de tomar. E no fim do dia, apesar de todo esse esforço interno, não fez quase nada de concreto. Esse é o peso invisível do excesso. Ele não aparece na agenda, mas drena tudo. Tira sua clareza, sua energia, sua presença. E aos poucos, tira sua vontade de viver. O estoico não foge da verdade. Pensar demais é covardia disfarçada de estratégia. É o medo de agir travestido de prudência. E você sabe disso, porque se fosse só uma questão de não saber o que fazer, você já teria resolvido. Mas a verdade é que você sabe. Você só não quer enfrentar o custo da escolha. Então você pensa, você fala, você analisa, debate, reclama, compartilha e adia. O pior não é o que o mundo te cobra, é o que você mesmo se cobra enquanto continua parado. Você tenta convencer os outros de que está pensando com responsabilidade, mas no fundo está negociando com o próprio medo. E cada vez que escolhe pensar mais em vez de agir, o medo ganha. Você se acostuma a adiar, se acostuma a racionalizar, se acostuma a sobreviver. Mas não foi para isso que você veio. E você sabe. Sabe que o tempo está passando. Sabe que ninguém virá te resgatar da sua própria mente. Sabe que, no fundo, você não quer mais viver nesse estado de alerta permanente, como se tudo fosse uma ameaça ou um problema a ser resolvido. Você quer paz. Mas não vai encontrá-la pensando sobre ela. Vai encontrá-la quando parar de fugir da ação. E isso pode começar agora. Com algo simples. Com uma decisão pequena, silenciosa, sem plateia. Não para mostrar força, mas para se lembrar de que ela ainda está aí. Você não precisa de um plano perfeito. Precisa de um passo. E depois outro. E depois mais um. Esse é o caminho que o estoico percorre todos os dias. Menos palavras, mais atos. Menos teorias, mais virtude. Menos controle da cabeça e mais domínio das mãos. No próximo passo dessa meditação, vamos lembrar juntos o que os estoicos ensinavam sobre isso e como transformar essa força silenciosa em prática real, especialmente nos dias mais difíceis. Marco Aurélio escreveu: perca a admiração por palavras e por aprovação. Basta fazer o que precisa ser feito. Não é poesia, é disciplina. É filosofia em forma de martelo. O estoico não se impressiona com discursos bonitos. Ele quer ver o que está sendo feito. Quer saber se no meio do caos você consegue permanecer firme. Se em vez de reclamar, você levanta a cabeça. Se em vez de pedir um caminho mais fácil, você se fortalece para continuar. Epicteto ensinava: não se torne filósofo apenas com palavras. Viva como tal. Ou seja, menos pose, mais prática. A verdadeira força estoica não mora na mente, mora no comportamento. Mora nas escolhas que ninguém vê. Na constância em meio ao tédio. Na firmeza em meio à dor. Na humildade de calar, mesmo quando se tem razão. Falar menos é sabedoria. Pensar menos é confiança. Agir mais é liberdade. Porque quando você age, você volta a assumir o controle da própria vida. Não do mundo. Isso é ilusão. Mas de si. Do que sente. Do que faz com o que sente. Do que escolhe carregar. E do que decide soltar. Sêneca dizia que a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. E desperdiçamos como? Procrastinando sob o disfarce da análise. Falando sem propósito. Pensando sem direção. Vivendo como se houvesse sempre um depois para começar. Mas o estoico vive no agora.
Ele observa, escolhe e age, sem drama, sem espetáculo, sem depender do que os outros vão pensar. Essa é a virtude da ação silenciosa. É o poder de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É a força de levantar mesmo quando ninguém está aplaudindo. É a coragem de continuar mesmo quando a mente grita para parar. E essa virtude não aparece de repente. Ela é construída. Respiração por respiração, passo por passo, escolha por escolha. Você não precisa entender tudo, nem se sentir preparado. Só precisa começar. E se manter em movimento, mesmo no escuro. No próximo capítulo, você vai conhecer a história de um homem comum. Um jardineiro que nunca precisou de discursos para transformar o que tocava. Apenas silêncio e ação. Vou contar uma breve história. É sobre um jardineiro. Ele acordava cedo. Sempre. Mesmo quando chovia forte. Mesmo quando o frio cortava. Mesmo quando tudo ao redor dizia que aquele dia seria inútil. Lá estava ele. O jardineiro. Não falava muito. A vizinhança até achava que ele era estranho. Silencioso demais. Calado demais. Reservado demais. Mas ele não se importava. Porque enquanto os outros falavam sobre o clima, ele cuidava da terra. Enquanto discutiam sobre o que poderia dar errado, ele arrancava ervas daninhas. Enquanto alguns diziam que não valia a pena plantar em tempos difíceis, ele seguia com as mãos sujas de barro, plantando mesmo assim. Durante meses, não houve sinal de flores, nem folhas novas. Só chuva, vento e lama. Mas ele não parou. Alguém uma vez perguntou: "Você não está cansado de cuidar de um jardim que nem floresce?" E ele respondeu, com a calma de quem sabe o que faz: "As flores não me devem nada. Eu faço a minha parte." Era isso. Ele não fazia pelo aplauso, nem pela garantia de sucesso. Fazia porque era o certo, porque aquilo estava nas mãos dele. E ele entendia que a natureza tem seu tempo, mas a disciplina é responsabilidade do homem. Quando a primavera chegou, foi impossível ignorar. Flores desabrochando em cada canto, cores que ninguém esperava, perfume no ar. E aquele silêncio agora se transformava em admiração. Mas o jardineiro não comemorava. Apenas continuava, regando, cuidando, fazendo o que sempre fez, sem alarde, sem orgulho, porque ele sabia: o verdadeiro trabalho não era com a terra, era com ele mesmo. Cada dia que ele levantava para cuidar do jardim, era um dia em que vencia o próprio comodismo, a própria preguiça, a própria dúvida. Ele não lutava contra a natureza, lutava contra a própria vontade de desistir. E vencia. Com silêncio, com ação, com constância. O mundo está cheio de faladores, de analistas, de opinadores. Mas são os jardineiros que mudam o mundo. Os que fazem, mesmo quando ninguém vê. Os que permanecem, mesmo quando tudo parece perdido. E você? Tem falado demais? Ou está pronto para voltar ao trabalho silencioso das mãos? No próximo capítulo, vamos transformar essa metáfora em prática real. Vamos juntos refletir sobre o que você pode começar a fazer hoje, sem alarde, sem explicações, sem desculpas. Só ação. Chegou a hora de parar de observar o jardim dos outros, de parar de reclamar da tempestade, de parar de esperar pelo momento ideal. Agora é você, com o que tem, onde está, sem desculpas, sem plateia, sem distração. Respire fundo e olhe para sua vida. O que, exatamente agora, está nas suas mãos. Não o que você gostaria de ter, não o que você acha que precisa, mas o que já está aí, ao alcance dos seus dedos. Talvez seja uma decisão, talvez seja um pedido de perdão,
Talvez seja levantar da cadeira e começar aquele projeto que você empurra há meses. Talvez seja apenas arrumar sua cama, limpar sua mesa, sair para caminhar. Pouco. Não. Tudo começa no pequeno. O estoico não espera a vida se alinhar para agir. Ele age. E é isso que alinha a vida. Você tem usado sua mente como fortaleza ou como fuga? Tem falado para expressar verdade ou para se proteger da responsabilidade de agir? Quantas vezes você repetiu mentalmente o mesmo problema, esperando que dessa vez ele se resolvesse sozinho, só porque você pensou com mais força? E o que você realmente fez? A resposta, você já sabe. É hora de inverter o padrão. De trocar a hiperatividade mental por ação silenciosa. De parar de contar seus planos e começar a executá-los. Um passo. Hoje. Você não precisa mudar o mundo agora, mas precisa parar de se esconder. Epicteto dizia: você não é seus pensamentos. Você é suas ações. E as suas? Tem refletido quem você quer ser? Aqui vai uma pergunta que pode mudar tudo. Se você parasse de se justificar, o que sobraria? Medo? Talvez. Mas também liberdade. E clareza. E o poder de recomeçar. Você não precisa dar explicações para ninguém. Precisa apenas escolher um movimento e honrá-lo. O estoicismo é simples, mas exige coragem. Coragem de abandonar o barulho. Coragem de encarar o silêncio. Coragem de agir quando ninguém está olhando. Coragem de não esperar por motivação ou segurança. Apenas fazer e seguir fazendo. Então agora, sem pensar demais, qual é o primeiro ato de presença que você pode realizar hoje? Anote, levante e comece. Porque pensar menos, falar menos e fazer mais não é apenas um lema. É uma forma de viver com dignidade. E dignidade não se explica, se pratica. Agora que o silêncio chegou, sinta o que restou. Sem distrações, sem ruído. Só você. E a responsabilidade de viver melhor. A verdade é simples. Você não precisa entender tudo. Você só precisa começar a fazer. E continuar. A paz que você procura não vem da ausência de problemas. Vem da ausência de ruído interno. E esse ruído cala quando você para de fugir e começa a agir. Simples assim. Difícil assim. O mundo vai continuar barulhento. As notícias vão continuar ruins. As pessoas vão continuar opinando sobre o que você deveria ou não fazer. Mas no meio disso tudo, você pode escolher o seu próprio caminho. E esse caminho começa com uma decisão. Cuidar da sua mente como um espaço sagrado. Não um depósito de preocupações, mas um templo de direção. Você não está mais no piloto automático. Não está mais refém da análise sem fim. Agora você sabe. Pensar tem limite. Falar tem limite. E a única coisa que pode te tirar do lugar é o que você faz. Então, guarde isso. Pensar menos é confiar no que você já sabe. Falar menos é confiar no que você já decidiu. Fazer mais é confiar que a realidade se transforma com ação, não com intenção. Você não precisa de permissão. Não precisa esperar o medo passar. Não precisa contar para ninguém. Só precisa levantar e fazer. Agora, respire fundo mais uma vez. Olhe para frente e se comprometa com algo. Uma escolha pequena, mas concreta. Talvez já até saiba o que é. Menos teoria, mais prática, menos barulho, mais direção. Se essa meditação te ajudou, respire mais uma vez com presença. E se quiser continuar nesse caminho, se inscreva no Clube Estoico. Aqui, todos os dias, a gente não fala só sobre estoicismo. A gente vive. Nos vemos no próximo episódio. Força e lucidez. Sempre.